De acordo com o Jornal dos Estados Unidos, o ataque de Donald Trump contra o Brasil está saindo pela culatra. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Vou ler rapidamente a matéria para trazer os argumentos aqui do jornalista, né, para dizer o porquê que o ataque do Trump está saindo pela culatra e depois vamos fazer uma análise completa se realmente está sendo um tiro no pé esse ataque do Trump contra o Brasil ou será que não, se isso é só uma narrativa da mídia aqui para de repente agradar um certo público, né? Então, vamos aqui trocar uma ideia sobre esse assunto, tá? Inicialmente, vamos ler a matéria. O bullying de Trump contra o Brasil está saindo pela culatra. Assim resume Ishan Taror, acho que é assim que fala, tá? Colunista de assuntos internacionais do jornal americano The Washington Post. O embate comercial e diplomático que o Brasil e os Estados Unidos vivem atualmente. Em um artigo sobre a imposição das tarifas de 50% a produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, o jornal ressalta que as ameaças tarifárias de Trump levaram outros países da região a se curvarem em direção a Washington, mas que a economia brasileira é maior e mais diversificada do que a dos seus vizinhos. O post também esclarece que, apesar das falas de Trump sobre um suposto desequilíbrio nas relações comerciais entre os dois países, os Estados Unidos têm um superávit comercial significativo com o Brasil e que a Casa Branca não escondeu a sua verdadeira agenda: a suspensão dos processos judiciais contra Bolsonaro, bem como medidas punitivas contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que supervisiona a acusação e também aplicou a lei brasileira para reprimir a desinformação online. Na sexta-feira, dia 18, inclusive, o governo americano anunciou a suspensão dos vistos americanos dos ministros do Supremo Tribunal e do procurador-geral brasileiro Paulo Gonet. É difícil conceber uma ação que o governo Trump possa tomar na relação Estados Unidos e Brasil que seja mais prejudicial à credibilidade dos Estados Unidos na promoção da democracia do que sancionar um juiz da Suprema Corte de um país estrangeiro por não gostarmos de suas opiniões judiciais, disse um funcionário do Departamento de Estado sob a condição de anonimato. O artigo também destaca que a situação acabou sendo boa para o presidente brasileiro, já que pesquisas mostram um apoio renovado ao seu governo diante da intimidação americana provocada por Bolsonaro, e que Lula percebeu uma oportunidade na crise. Abre aspas. As tarifas também prejudicam os interesses das elites empresariais, que costumam ser os maiores impulsionadores da oposição conservadora a Lula, esclarece o artigo. O Papai Noel chegou cedo para o presidente Lula e o presente foi enviado por Trump, por meio desse ataque desajeitado à soberania do Brasil, a fim de proteger um aspirante a ditador, e um claro perdedor, declarou um alto diplomata brasileiro falando sobre condição de anonimato porque não estava autorizado a comentar publicamente sobre o assunto. Agora, não apenas parte de seus eleitores, mas especialmente seu outrora forte eleitorado nas comunidades financeira e empresarial está se voltando contra eles. Nas centenas de comentários deixados por leitores, americanos expressaram sua desaprovação às ameaças de Trump e à postura do presidente americano em usar sanções econômicas para defender aliados. Abre aspas, as tarifas de Trump. Opa, saiu a matéria aqui. Bom, enfim, mas deu para entender aqui um pouco da visão do jornal americano em relação às tarifas do Trump. E agora vamos para a análise, tá? Assim, existe um fundo de verdade no que a matéria está dizendo. É óbvio que a forma como essas tarifas elas foram implementadas, os motivos que foram usados, sim, acabaram sendo negativos, nem tanto eu diria para a imagem do Trump lá fora, porque, cara, o americano, sinceramente, não tá ligando muito se o Trump vai taxar 50% o Brasil, tá? Provavelmente os americanos estão muito mais preocupados ali com taxações, com tarifas que Trump faça, de repente, com China, com a União Europeia ou com outros países ali dos quais a economia americana ela é mais dependente, tá? É claro que o Brasil ele tem um certo impacto na economia americana, mas é um impacto pequeno, tá? Reduzido comparado com outros países. Então, assim,
Pro americano em geral, pro americano médio, tá? Tirando a questão eleitoral, né? Mas assim, pro americano médio não faz muita diferença os Estados Unidos tarifar ou não o Brasil, tá? Agora sim, tá? Olhando pela perspectiva brasileira, com certeza esse tarifaço que veio lá dos Estados Unidos deu um gás para esse governo. Lembrando que esse governo, o governo Lula, ele estava um governo moribundo, tá? Era um governo que ele estava sendo totalmente desaprovado. Várias pesquisas mostravam que a maioria mais desaprovava do que aprovava esse governo. Era um governo que estava desesperado ali, tacando imposto, tacando taxa na população e não estava tendo assim uma grande marca, uma grande coisa positiva desse governo ali, né, que chamasse a atenção. Lembrando que no governo Lula 1, Lula 2, tinha PAC, tinha programa Fome Zero, Bolsa Família, teve um monte de coisa ali no governo, nos governos anteriores do Lula que capitalizavam ele politicamente, positivamente. Nesse governo, não tinha nenhuma grande marca positiva. As grandes marcas desse governo, elas vinham mais na parte negativa, mais na parte realmente de impostos, de taxação. Então, era um governo que estava sendo muito mal avaliado e que tinha grandes chances ali de sofrer uma derrota no que vem nas eleições. Agora, essa questão do tarifaço deu uma bala de prata para o governo Lula, de eles puxarem essa questão da soberania nacional. Opa, os malvadões americanos estão querendo invadir o Brasil, destruir o Brasil, estão querendo se meter aqui no Brasil, roubar nossa soberania, roubar nossa liberdade. E o governo Lula foi muito sábio em aproveitar essa narrativa a seu favor. Embora o principal objetivo dessas tarifas americanas seja mais realmente conter o avanço dos BRICS, talvez quebrar ali o BRICS no meio, mas o governo Lula usou realmente a narrativa de que, opa, o objetivo do governo americano aqui é se meter, é querer tomar a nossa soberania. Então eles estão sendo muito bons, pelo menos nesse primeiro momento, em usar essa narrativa, tanto que eles conseguiram aí reverter essas questões de desaprovação. O governo agora está tendo uma aprovação muito grande por conta de saber usar bem essa guerra de narrativas ao seu favor. A grande questão é se realmente eles vão conseguir cacifar esse ganho político, esse ganho eleitoral nos próximos meses ou até as eleições do ano que vem. Lembrando que existem aí ainda vários meses, tem mais de um ano até as próximas eleições. E talvez, passados alguns meses, os efeitos colaterais aí de bater de frente com os Estados Unidos não vão conseguir ser suplantados por esse discurso nacionalista, soberanista. Isso daí talvez vá ficar em segundo plano daqui a alguns meses, quando realmente esses tarifaços aí entrarem com força aqui no Brasil, quando realmente as pessoas verem ali a economia piorando, muitos empregos indo embora, empresas fechando, a inflação disparando, tá? Porque provavelmente se essa guerra comercial escalar, essas devem ser as consequências para o Brasil. E aí, óbvio, o governo vai tentar usar isso daí, jogar todos esses problemas agora no colo do Trump, né? Agora qualquer problema que acontecer no Brasil daqui para frente, a culpa vai ser do Trump, das tarifas, da intervenção dele, né? Agora vamos ver se esse discurso vai colar ou se não vai colar dentro da população brasileira, tá? Nesse primeiro momento está colando, mas eu tenho sérias dúvidas se vai colar a médio e longo prazo, tá? E também tenho sérias dúvidas se realmente o ataque do Trump ao Brasil se vai ser um tiro pela culatra. Eu também acho que não. Embora no primeiro momento possa parecer, mas eu acho que sim. Em algum momento o governo brasileiro, o STF, vai ter que se dobrar, vai ter que partir para a via diplomática e negociar com os Estados Unidos, senão o negócio pode ficar feio para eles, tá? Então assim, a gente não pode se deixar levar por circunstâncias muito superficiais, tá? A gente tem que analisar mais com a visão macro e entendendo quais podem ser as consequências a médio e longo prazo, tá? Eu acho que a curto prazo, sim, Lula e o governo se beneficiam muito, mas acho que se essa guerra comercial, diplomática se estender, eu acho que não vai conseguir cacifar esse discurso por muito tempo aí, e os resultados econômicos eles vão começar a imperar muito mais do que esse discurso bonitinho e o governo vai sair muito arranhado dessa disputa se não partir para um caminho diplomático com os Estados Unidos. Acredito que essa é a aposta que o Trump e o governo dele estão fazendo e acredito que é a aposta que realmente vai ser vencedora no final, a despeito dos resultados superficiais que estão acontecendo agora, tá? Mas essa é a minha opinião, essa é a minha análise. Eu quero saber a sua. Diga aqui nos comentários.
Você concorda comigo? Você discorda? Você tem uma visão completamente diferente? Você acha que realmente foi um tiro no pé? Realmente esse ataque saiu pela culatra? Que realmente os Estados Unidos vão se dar muito mal com isso e o Brasil e o governo Lula vão se dar muito bem com essa situação, não só agora, mas também futuramente? Diga aqui nos comentários qual é a tua opinião, qual é a tua visão. Se você acha que essa análise também pode ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar e manda para os seus amigos, para os seus conhecidos, para todo mundo que precisa entender aí as consequências dessa guerra diplomática, dessa guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos. Se você gostou dessa análise, não esqueça também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e também não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo, lembrando que todo santo dia praticamente tem vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados com tudo que vem acontecendo na política e na geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.